Eu venho à tribuna deste Senado Federal no dia de hoje para tratar de um assunto que tem sido alvo de grandes discussões na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, e que hoje, aliás, como tem sido nos últimos tempos, tem ocupado não apenas a capa dos jornais, mas tem sido matéria principal de todos os jornais da cidade de Manaus. Eu tenho em mãos aqui os 3 jornais, Amazonas em Tempo, Jornal A Crítica e Diário do Amazonas, e todos trazem como chamada principal a questão que trago hoje à tribuna do Senado. E me refiro aos impasses que têm ocorrido com muita frequência nos últimos tempos em relação aos empresários do transporte coletivo da cidade de Manaus, os trabalhadores do transporte coletivo da cidade de Manaus e que, naturalmente, envolve a Prefeitura Municipal. Ocorre, senhor presidente, que nós temos uma situação inusitada no estado do Amazonas, na sua capital, a cidade de Manaus, que é uma cidade de aproximadamente 2 milhões de habitantes. As empresas do transporte coletivo, já de muitos anos, de acordo com a direção de sindicatos, há 7 anos aproximadamente, apesar de recolherem mensalmente nos salários dos trabalhadores o montante ou percentual relativos ao INSS, não tem feito, nesses últimos anos, repito, segundo informações que temos, são 7 anos aproximadamente, feito os devidos repasses ao INSS. A situação, o ano passado, tornou-se insustentável. Insustentável diante de tantas greves, diante de tantas paralisações, diante da gravidade do impasse, que Prefeitura Municipal de Manaus e Governo do Estado do Amazonas entraram em campo para ajudar a buscar uma solução. E pasmem, Vossas Excelências, que no que pese todos os subsídios que as empresas do transporte coletivo da cidade de Manaus que operam na cidade de Manaus têm, e elas têm isenção completa de IPVA, de ICMS, tem isenção de ISS, sem falar em PIS e CONFINS. A estimativa é de que somente o IPVA haja uma renúncia, no que diz respeito ao IPVA, de aproximadamente R$5 milhões ao ano. ICMS, uma renúncia de aproximadamente R$26 milhões ao ano, sem falar, repito, em taxas de ISS e outras taxas e tributos cobrados tanto pelo governo do Estado quanto que pela Prefeitura de Manaus. Mas, apesar de todos esses subsídios e para ajudar a encontrar uma solução, fazer com que os empresários cumprissem as leis do país, respeitassem os trabalhadores e passassem a recolher FGTS e INSS, tanto a Prefeitura de Manaus quanto o Governo do Estado do Amazonas encaminharam, respectivamente, mensagens à Câmara de Vereadores e à Assembleia Legislativa para aprovar leis que os possibilitassem um repasse mensal de R$1 milhão cada ente. 1 milhão à Prefeitura, 1 milhão o Governo do Estado, às empresas, para que essas pudessem ter condições de pagar FGTS e INSS aos trabalhadores. E digo, pasmem, porque, veja bem, vamos imaginar, Governo do Estado do Amazonas repassa às empresas R$1 milhão, além de todos os subsídios que eu aqui citei. Prefeitura de Manaus repassa para as empresas mais R$1 milhão. E de onde saem esses recursos? Esses recursos saem do bolso do trabalhador, saem dos usuários do transporte coletivo. Mas, apesar disso tudo ainda, senhor presidente, muitas empresas, eu tenho a notícia de pelo menos 2 empresas que não vêm cumprindo com o acordo efetivado, salvo engano, em junho do ano de 2013, do ano passado. As 2, aliás, maiores empresas que operam na cidade de Manaus, a Eucatur e a Global, continuam não recolhendo regularmente INSS e FGTS. E a lei não obriga a que esse repasse seja feito apenas mediante a comprovação do recolhimento desses tributos por parte da empresa. O que faz com que, novamente, os sindicatos se mobilizam
E quando o sindicato se mobiliza, senhor presidente, é óbvio e até natural que a primeira reação da cidade, da população que sofre, que é penalizado com a falta de ônibus, seja contra os trabalhadores. E pouco se vê a Prefeitura do Estado falar das empresas, noticiar o fato do descumprimento do acordo por parte das empresas. Pouco se escuta, pelo contrário. O que é que Manaus vivenciou semana passada? Na última quinta-feira, alegando má gestão do sindicato, mais uma vez, um juiz da Justiça do Trabalho afastou toda a diretoria do sindicato e nomeou uma junta. Veja, senhores senadores e senhoras senadoras, afastou. Essa foi a resposta a uma luta justa, a uma luta correta para quem está em dissídio coletivo, para quem reivindica um aumento de 8% e só tem na contrapartida 6%, para quem reclama e denuncia a dificuldade que está sendo imposta pelas empresas na contratação de mulheres, para quem precisa de um aumento maior no Vale Alimentação, no Vale Lanche, mas que tem tido ou recebido aceno de aumentos insignificantes que sequer cobrem a inflação. Então, diante disso, o que acontece? Diante disso, afasta-se a diretoria e nomeia uma junta. Aliás, há anos isso vem acontecendo na cidade de Manaus, lamentavelmente, até que o Tribunal Superior do Trabalho tomou uma decisão devolvendo a diretoria legitimamente eleita pelos trabalhadores ao sindicato e pedindo que novas eleições fossem feitas. E novas eleições foram feitas ano passado, tendo sido a atual diretoria eleita com 87% dos votos. Mas, pasme, diante do dissídio desse impasse, afasta-se a diretoria, o que foi corrigido ontem, no último domingo, quando a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho devolveu a diretoria ao seu sindicato. E eu aqui falo isso, senhor presidente, trago para cá esse pronunciamento para o Senado, no que pese ser um assunto municipal, primeiro, para prestar minha solidariedade com o povo de Manaus e com os trabalhadores do transporte coletivo da cidade de Manaus, com os rodoviários da cidade de Manaus. É preciso que Manaus saiba o porquê que essa confusão vem acontecendo e se repetindo nos últimos meses, nos últimos dias. Não é culpa dos trabalhadores. Os trabalhadores buscam o seu caminho, a negociação. Agora, quando não vem a negociação sendo respeitada, não há outro caminho. Não há outro caminho. Então, chamar a atenção para o que está ocorrendo e, principalmente, para a Prefeitura de Manaus, que tem que ser rigorosa não com os trabalhadores, mas tem que ser rigorosa com os empresários, porque esses, sim, recebem dinheiro do povo e não cumprem com suas obrigações. A defasagem no sistema, discutam. Aliás, por que falta tanta coragem ou transparência para discutir abertamente? Não é chegar para os trabalhadores e dizer não temos condições de pagar e não vamos pagar, não. O que tem que ser feito é cumprir a lei. O trabalhador trabalha mensalmente para receber miséria, mas nem isso está recebendo na cidade de Manaus, porque vê o seu direito do FGTS, o seu direito do INSS ser negado, porque as suas reivindicações, por mais simples e menores que sejam, não estão sendo atendidas. Então, eu faço uma conclamação dizer que tudo que estiver a meu alcance para ajudar a resolver impasse, mas para resolver efetivamente o problema dos trabalhadores e definitivamente o problema da cidade de Manaus, daqueles milhares de trabalhadoras e trabalhadores que dependem do transporte coletivo, não tenha dúvida nenhuma, eu farei. O que nós não podemos aceitar é que a situação busque ser resolvida através de intervenções que, aliás, isso já se tornou rotina, porque tem sido intensa a movimentação contra os trabalhadores, com pedido de afastamento da diretoria, com a nomeação de juntas diretivas, no geral, juntas diretivas vinculadas aos empresários. O sindicato faz uma denúncia grave, que eu não quero entrar nesse mérito, porque isso cabe à diretoria do sindicato divulgar ou não, e não a mim. Eu apenas aqui, como senadora, como manauara, senhor presidente, que me sinto efetivamente, venho à tribuna para pedir que, primeiro, os trabalhadores sejam respeitados e que o governo
da cidade de Manaus, que a Prefeitura de Manaus contribua mais para resolver o problema e não fique, através da imprensa, ajudando a denegrir a imagem dos trabalhadores. O senador Assir Gurgax me solicita uma parte, eu estou em liderança, mas por mim, se o presidente acatar, com o maior prazer, conceda a parte a Vossa Excelência, senador Assir. Agradeço, senadora Vanessa. Eu relutei em vir aqui fazer uma parte de Vossa Excelência, mas confesso que não me aguentei. Tive que vir para dizer a Vossa Excelência que lhe falta conhecimento com relação ao transporte urbano da cidade de Manaus, principalmente a relação das empresas com os trabalhadores. Há, sim, um respeito muito grande por parte das empresas com os trabalhadores de Manaus. Eu continuo presidente do Sindentran de Manaus, então eu tenho acompanhado para e passo tudo o que acontece com relação ao salário que estão em dia dos trabalhadores, não há uma irregularidade. As questões de briga, de chapa, de sindicatos, isso é uma questão sindical, não se pode envolver as empresas e muito menos a população de Manaus, e muito menos os trabalhadores. Os trabalhadores não têm acompanhado sequer também essa disputa por quem fica na liderança dos sindicatos. Os próprios trabalhadores não têm tido esse acesso. Quem é que é presidente do sindicato hoje, quem não é? Essa é uma briga entre chapas que estão disputando pelo poder de manusear o dinheiro que recolhem todos os meses do salário suado dos trabalhadores. Quem sustenta o sindicato são os trabalhadores. São eles que pagam mensalmente o imposto sindical, e por esse dinheiro há uma disputa entre quem vai tomar conta do sindicato de Manaus. E porque há uma questão jurídica, que eu não sei qual é, aí é uma questão dos sindicatos, uma questão jurídica, resolveram paralisar o sistema por causa de uma briga de chapas. A população não tem nada a ver com isso, e os próprios trabalhadores do sistema também não têm nada a ver com isso. Eu só garanto à senhora, Vossa Excelência, que as empresas, por parte das empresas, não há um atraso em hipótese alguma com relação às obrigações para com os trabalhadores. Não há. Isso eu lhe afirmo e posso fazer qualquer documento para que a Vossa Excelência possa ter certeza do que eu estou falando. Então, só para contribuir, eu sei que a senhora é uma defensora da cidade de Manaus, e eu tenho acompanhado o seu trabalho, mas é preciso que se fale claramente e a verdade para a população de Manaus. Muito obrigado, senadora. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência, senadora Assir, mas se Vossa Excelência prestou atenção no que eu falei, em nenhum momento eu falei de salários atrasados. O que eu falo aqui, e lamentavelmente Vossa Excelência não toca no assunto, é no não cumprimento do acordo feito ano passado entre empresários e trabalhadores. Não só com a chancela do governo do Estado e do município de Manaus, mas com a participação dos recursos públicos. Porque, além de todos os subsídios, todos, de ISS, de ICMS, além de todos os subsídios, governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus repassam em dinheiro 1 milhão de Manaus cada um para as empresas, para que as empresas paguem o que deixaram de pagar. E INSS e FGTS para os trabalhadores. Eu não sou presidente do sindicato, nem dos trabalhadores, nem dos empresários, como Vossa Excelência, mas eu sei do mínimo. E eu acho que é esse mínimo que a população de Manaus precisa conhecer. Eu não quero me meter, falei disso aqui, não quero me meter em disputa por direção sindical. Não quero me meter. Agora, estranho, sim, que a cada luta, a cada momento de luta, haja uma intervenção, haja uma denúncia, a cada momento de luta, quando o sindicato luta pelos trabalhadores. O que importa é isso. Pedindo desculpa a Vossa Excelência pela extensão, o que importa são os trabalhadores e são os usuários. Esses sim é que importam. E que não por uma ação de trabalhadores, mas por uma... Me desculpe, senador Assir, me desculpe, Vossa Excelência, por uma irresponsabilidade dos empresários, esses que sofrem. Ou eu estou faltando quando a verdade, quando digo aqui que FGTS e INSS não foram repassados. Tanto não foram que Estado e Prefeitura passam dinheiro que é do povo, para que isso seja pago. Onde já se viu? Antigamente, quem fala muito em justiça, uma empresa que não cumpre com a sua obrigação, ela tem que cumprir
perante a justiça, mas não. Prefeitura e Estado, cada uma estão dando 1 milhão para cada empresa para repassar. E as notícias que temos é que não repassam e que não querem negociar um mínimo. Um vale-lanche de R$ 3,00, querem passar para R$ 3,50. Um vale-alimentação de 11, querem passar para R$ 12,00. O que é isso? Numa cidade que tem problema. Queria dizer, senhor presidente, repetir, eu me solidarizo com o povo da cidade de Manaus e com os trabalhadores do transporte coletivo da cidade de Manaus. E espero que haja mais vigor ao poder público para resolver esse impasse, entendendo que não se resolve esse impasse atacando o trabalhador no centro da sua organização, que é o sindicato. Não é assim que se resolve. Não é assim. Eu tenho um lado. Meu lado é do povo, meu lado é dos trabalhadores. Meu lado é dos trabalhadores e, por isso, tudo que puder fazer, farei para ajudar a resolver esse impasse que, repito, não é de uma semana, mas já dura há muito tempo. Muito obrigada.